Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais um podcast aqui no Além do Divã. E hoje teremos como tema o que a psicanálise tem a dizer sobre a inveja com José Aldo. E estamos aqui aguardando ele. Fique à vontade para comentar, compartilhar e também vá em nossa bio aqui no Instagram, para você ter o link de acesso ao nosso canal no YouTube. Em nosso canal tem vários vídeos de muitos podcasts que nós fizemos desde o início do Além do Divã. Fique à vontade para assistir, comentar e também para compartilhar com quem gosta de psicanálise. E se você quiser se aprofundar em psicanálise, fique atento quando iremos abrir novos cursos, para você também participar conosco. Deixa eu enviar aqui o link para José Aldo. Aguardando aqui José Aldo para participar conosco. Adicionando aqui José Aldo à tela. E hoje teremos como tema o que a psicanálise tem a dizer sobre a inveja. José Aldo, já lhe adicionei aqui a tela, estou só aguardando aqui o Instagram. Boa noite, Bia, seja bem-vinda. Já adicionei você, mas não sei o que está acontecendo que não aceitou ainda a sua solicitação, José Aldo. Lhe aceitei novamente e ainda não autorizou a entrada. Vamos ver aqui novamente. Enviei aqui uma solicitação, José Aldo. Vamos ver se dá certo agora. Aê, boa noite. Cadê você? Não estou lhe vendo. Pois é, eu tô aqui. Deixa eu tentar virar aqui. Não está aparecendo aqui para mim. Boa Ah, noite, Viviane. Rejane Castro, seja bem-vinda. Bia Santos, seja bem-vinda. Vai falar um tema sobre psicanálise. Boa noite, José Aldo. Seja bem-vindo. E Boa noite. retomando aqui o tema, o que a psicanálise tem a dizer sobre a inveja, com o nosso psicanalista, que todas as quartas-feiras está aqui no nosso no seu podcast, Além do Divã. E fique à vontade.
para comentar e compartilhar. Nossa live fica salva, você pode assistir novamente, quantas vezes você desejar, e também para compartilhar para seus amigos também, né, José Aldo? Sim, Nosso sim, fique à mãe, de vontade. todos vocês. Boa noite, José Aldo, seja bem-vindo. Eu Boa não noite, Fabiola. estou me vendo, mas eu espero que você esteja me vendo. Eu estou lhe vendo também, não. Ai, ai, ai. Eu não sei o que está acontecendo com o nosso Instagram, não sei se é o Instagram de forma geral, mas nossa live vai continuar. A gente não vai encerrar, vamos Alguém ter... está me vendo aí? Pergunta se alguém está me vendo. Deixa eu perguntar aqui Porque para o nosso eu estou lhe vendo, né? Porque eu via você e você não me via. Agora nem eu lhe vejo. certo, mas eu creio que deve estar a tela dividida para quem esteja assistindo. Tudo bem. Pode ficar à vontade, José. Isso Então, não é boa noite a todos. impedimento para nós. Né? Boa noite a todos. Iremos falar de um tema, né, que terá inveja numa interpretação psicanalítica. Quero dar uma boa noite a todos, a você que está nos acompanhando, e a você que sempre tem nos acompanhado. E lembrando que esse programa, Além do Divã, é um programa feito especialmente por vocês e para vocês. E trouxemos essa temática que, numa tradição, podemos dizer assim, uma tradição religiosa, seria um dos sete capitais, né? Seria um dos sete pecados capitais, né? A inveja. E que você chegou até aqui é porque você se pergunta como a psicanálise entende a inveja. Então a gente irá trabalhar a inveja sob uma visão psicanalítica e começo trazendo o sentido da inveja no segundo dicionário. Segundo o dicionário, a inveja seria um substantivo feminino e etimologicamente significa, é uma palavra de origem latina. Ela vem da palavra invidere, que significa não ver. Assim, dentro de seu significado, vemos que a inveja seria um sentimento de cobiça à vista da felicidade ou da superioridade de outro. A inveja seria uma sensação ou uma vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Podemos dizer que a inveja seria objeto, possuir objetos, bens, né, do outro. Dentro de sinônimos de inveja, nós vemos também o ciúme, né? Então, o conceito de inveja, podemos dizer que inveja ou invídia é um sentimento, podemos pensar, de angústia para quem sente. Entende, Fabio? De angústia para quem sente. Porque é angustiante ver o outro ter aquilo que eu não, aquilo que eu quero. Então, inveja ou invidia é um sentimento de angústia ou mesmo um sentimento de raiva perante o que o outro tem. E esse sentimento vai gerar desejo de ter exatamente o que o outro possui. De ter exatamente o que o outro possui. Pode ser as coisas, pode ser a qualidade do outro. Né? Então, e ela tem também, a inveja, ela carrega consigo, ela pode ser definida também como um sentimento de frustração, sentimento de rancor, perante uma vontade não realizada. Né? Por exemplo, aquele que deseja o que é do outro e que é incapaz de alcançá-lo ou alcançá-la, seja pela incompetência, seja pela limitação física, seja pela questão intelectual.
Então, a inveja é o desejo de possuir o que é do outro, né? Como nós vemos, o ciúme seria o medo de perder o que se possui. A inveja é querer o que o outro possui. Então, esse sentimento que, no conceito teológico, seria um dos 7 pecados capitais. Então, a pergunta que não quer calar: o que a psicanálise tem a dizer sobre a inveja? Tudo bem, Fabiola? Tudo bem. O que a psicanálise tem a dizer então, José? O que a psicanálise tem a dizer sobre a inveja e por que sentimos inveja? Eu acho que essas 2 perguntas são as 2 perguntas fundamentais. Porque, porque a psicanálise tem a dizer sobre a inveja e por que sentimos inveja? Eu acho que essa é a grande pergunta do telespectador. Por que é que eu sinto inveja? Que é algo que me escapa, que é algo, podemos dizer assim, que eu não quero, mas eu tenho esse sentimento em mim. Então, psicanaliticamente falando, a inveja, ela diz respeito, podemos pensar, tá escutando, Fabiola? E aqui está chovendo muito, Sim, e aí sua também pergunta também está chovendo, mas eu estou lhe é ouvindo, que a José. internet está caindo. Então, a inveja de respeito, psicanaliticamente falando, aquele que não vê a realidade, como dissemos anteriormente. Muito pelo contrário, ele inventa essa realidade de um modo fantasioso e podemos dizer que até delirante. Então, a pessoa invejosa, ela não possui uma visão para ver a si mesmo. Muito interessante isso. Porque a visão dela não está voltada para ela mesma, mas sim voltada para fora de si, para o outro. Porque o invejoso, ele deseja perceber, ele deixa de perceber o que tem para ficar vislumbrado, pedrificado com o que o outro tem. E aí, a partir daí, ele vai partir o quê? Possuir um maior, vai dar uma maior importância ao outro, ao que o outro tem, e não o que ele tem. É uma das características muito fundamentais da, do, uh, do invejoso, é que ele quer o outro, ele quer tomar o que é do outro, ele quer se apoderar do que é do outro. E aí ele se esquece de ver para si mesmo, porque ele está petrificado, ele está obcecado. Está obcecado pelo outro, pelo que o outro tem, pelo que o outro é, pelo que o outro possui, intelectualmente, fisicamente, e ele se sente incompetente diante disso, porque ele é uma pessoa incompetente que não consegue lutar pelos seus ideais, pelos seus objetivos da vida e passa a buscar, a se interessar só pelo que o outro tem, buscar o outro e se sente frustrado, se sente com rancor diante, né, de uma vontade que ele não realizou. Por exemplo, a Fabíola trabalha em um estabelecimento e ela conseguiu se estender mais do que os outros. E aí certa pessoa começa a ter inveja da Fabíola porque ela está conseguindo dar um salto maior. E aí começa essa perseguição, né? De querer destruir o outro, lembrando que essa inveja também pode estar relacionada a uma pulsão de morte, uma pulsão devoradora de destruir o outro, de querer o que o outro tem, né? E é muito interessante nós pensarmos nessa pulsão de morte. Nesse contexto, o sujeito deseja só o que o outro tem, e além disso, podemos dizer, quem tem inveja, e a grande é importante, uma grande percepção, Fabio, é que quem tem inveja não admite a sua falta. E muitas vezes essa pessoa age de acordo com sua cobiça de um modo extremo. Mais profundamente, podemos dizer que o invejoso quer ser
Ele não só quer ter o que o outro tem, inconscientemente, mas ele quer ser o outro. Tá claro? Ele quer ser o outro. Como um sentimento instintivo, que se assemelha, se podemos pensar, à fome. O indivíduo, nesse contexto, nessa colocação, ele tem a fome, podemos pensar, do outro. Ele deseja o que o outro tem. Ele quer ser o outro. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem. É uma forma até de devorar o outro também, né, Aí, José? belíssima colocação. E aí você me fez lembrar agora, essa forma de devorar o outro, você me lembrou do canibalismo. O que é o Sim, canibalismo? O canibalismo é aquelas pessoas que caracterizam o invejoso, é quando alguém tem fome do outro e consegue o que ele tem e pensa que esse é o poder, porque o canibal, ele come a outras pessoas que acha que é superior a ele, que acha que aquele outro tem um poder para que ele devore esse outro, para que esse poder habite nele também. E aí você colocou bem, é como canibalismo, devorar o outro para ter o poder do outro, para ser o outro, para tornar-se o outro. Isso é muito frequente nas culturas primitivas, né? Em algumas culturas primitivas. Então, aí na impossibilidade de comer o outro vivo, colocando aqui o invejoso faz o quê? Ele destrói o objeto invejado com suas próprias mãos. Ele faz, é uma pessoa que tenta fazer, tramar algo, calúnia, tecendo alguma teia, alguma mentira para que outras pessoas, né, para que sintam por ele compreensão. E o invejoso até mesmo, ele promove uma espécie de cumplicidade, de modo a conseguir que as outras pessoas fiquem contra a figura invejada. Eu tenho inveja de você e eu consigo manipular outras pessoas para que as outras pessoas também fiquem contra você, fiquem odiando você. Então, é uma das características da inveja, do invejoso. Devorar o outro, de querer ser o outro, de querer destruir o outro totalmente, para que possa viver no lugar desse outro. Porque ele não suporta ver o outro bem, feliz, alegre, realizado. E aí ele maquina de tudo quanto é jeito, criando várias artimanhas, vários mecanismos para tentar fragmentar, diminuir esse outro, da qual ele quer, no fundo, ele quer ser. Tá claro? sim, José. É interessante, né, essa perspectiva, como você colocou, da inveja, que ela se estende nos diversos Sim, laços sociais que a pessoa está, né? sim. Trabalho e dentro da família também pode existir também, Giseldo. Sim, Freud fala da inveja do irmãozinho que tem quando o outro nasce. Sentimento de querer matar o outro irmãozinho, afogar. E isso a psicanálise tem vários casos relatando esse desejo. Por isso que, psicanaliticamente falando, às vezes quando a pessoa sonha com a morte do irmão, não significa que ele queria matar o irmão, mas foi um desejo infantil que foi recalcado e agora veio à tona. Então, muitas crianças fazem isso. Aconteceu isso na própria mitologia bíblica de Caim e Abel, onde o outro ficou com inveja do irmão e o matou, né, a ponto de Deus perguntar onde está o teu irmão. Mas isso aí é muito interessante, que tudo parte tem que ter um terceiro. Nós vemos que Deus, nessa mitologia, tinha mais, né, vamos pensar assim, entre aspas, carinho, amor pelo que morreu.
E aí despertou a inveja no outro. É como você é mãe, e aí você tem 2 filhos, e aí você trata o outro com mais carinho e isso vai despertar a inveja do outro. Porque eu não sou amado, porque ele é amado. Então eu quero que o outro seja destruído para que o desejo do meu pai, da minha mãe, se volte só para mim. Isso acontece demais, certo? E aí, segundo uma grande psicanalista chamada Melanie Klein, que ela falou muito bem sobre a questão da inveja, né? Para a psicanalista Melanie Klein, a inveja, Fabiola, ela tinha a inveja, a origem da inveja, ela era percebida, segundo Melanie Klein, desde as primeiras infâncias, como eu estou relatando, ou numa fase, podemos chamar assim, de pré-objetal. Isso porque, segundo Melanie Klein, a criança ela não é capaz, nesse momento, de distinguir-se do mundo, de separar do mundo na qual ela está circulando. Então, assim, encontra-se nessa fase, que ela vai chamar fase anovjetal, ou, em Freud, narcisismo primário. Então, Melanie Klein vai dizer que, ao longo do desenvolvimento do bebê, né, em uma situação ideal, podemos dizer assim, do sujeito, ao invés de o sujeito, ao invés de invejar, ele aprende a admirar. E assim ele vai o quê? Ele vai se encantando com indiferença e de modo de apreciá-lo, né? De apreciar tudo isso no outro. A curiosidade, o êxtase diante do novo, das descobertas, que ocorre de maneira alegre e livre do medo da perda. Então, Melanie Klein foi uma psicanalista que pensou muito sobre essa questão da inveja. Né? Inveja, que ela tem um texto no livro Inveja e Gratidão. Muito interessante. E podemos dizer assim, por que sentimos inveja, Fábio? Né? Por que sentimos inveja? Por quê? Segundo a boa noite, né? Segundo a psicanálise, a inveja seria um afeto que indica uma parcela, podemos pensar, muito significativa de nós mesmos. Né? Muito significativa de nós mesmos, que se forma a partir das identificações com o outro, por meio de quê? Por meio de um processo de alienação. Porque desde muito cedo, Papila, nós conquistamos um sentimento de ser si mesmo, devido 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 ao investimento que fazemos, né? Investimento que fazemos em pessoas que despertam o nosso interesse. E a partir disso nós nos sentimos vivos, a partir da experiência que vivemos ao recebermos o reconhecimento dessa pessoa. Né? Daí, pensando lacanianamente, o eu seria o outro. E em sentido muito radical, nós podemos dizer que ser eu, que ser o eu só é possível a partir do outro. Ou seja, é por meio da observação do outro que o indivíduo percebe a si mesmo. E a inveja, nesse contexto, assim seria compreendida sob uma forma de um laço social, podemos pensar de um laço social primário ou podemos dizer primordial, segundo a qual podemos pensar o desejo pelo outro, pelo reconhecimento do outro e pela satisfação pessoal se confunde com a nossa própria identidade. E aí me lembrei de uma frase de Hegel, que diz: o desejo do homem é o desejo do outro. Né? Então é muito importante isso. Para o psicanalista Jacques Lacan,
para ele, a inveja teria um afeto, e com tudo isso, o que significa, podemos dizer em sua teoria, que seria um circuito que se forma, esse laço social, pela própria lógica do eu e do outro. Porque essa é a relação do eu com o outro, lembrando que Lacan vai dizer que o eu é o outro, porque o eu ele tem a função de desconhecimento, a função de alienação, e o eu ele é constituído pelo outro. Né? O aspecto real do eu, ele é fruto da inexistência de uma relação pré-definida com esse outro que Lacan chama de um pequeno outro, que é essas relações mãe, filho, por exemplo, que seria entendido nessa relação, que Lacan, nesse aspecto, Lacan vai chamar de imaginário. Então, nessa perspectiva lacaniana, a inveja seria um afeto que tenta nos assegurar da relação com o outro. Tentando o quê? Tentando transpor essa falta, uma tentativa de ancorar no outro o nosso próprio eu. A partir de quê, Papilo? A partir de nossas projeções, a partir de introjeções próprias, que o eu é constituído a partir de projeções e introjeções. E é isso que constitui o eu. Eu vejo no outro algo que se torna eu. Eu reconheço em mim algo que é proveniente do outro. Então, nesse contexto lacaniano, a inveja teria uma certa fratura nesse processo, no qual a divisão ela é colocada em questão. Tem que um eu consiga delimitar seus limites com precisão. Então, nós lembramos muito bem que a psicanálise, né, que a inveja de respeito a respeito daquele que não vê a realidade, né? A inveja é um sentimento de cobiça, é um desejo de ser o outro, de devorar o outro, né? De pertencer, de querer o que o outro tem, né? E de até destruir esse outro para poder viver bem. Vamos pensar no caso, um exemplo de John Lennon, posso colocar. Segundo a história, o assassino que o matou, ele não suportava ver John Lennon. Ele não suportava saber que existia o outro. Que o outro era mais amado, mais querido do que ele. E aí essa inveja, uma inveja delirante, né, que é muito perigosa, podemos dizer que é uma inveja até patológica, levou esse sujeito, porque ele não se sentia mais bem em saber que existia um John Lennon, que ele tinha que ocupar aquele lugar, e aí ele o mata, ele o destrói, essa função destrutiva de destruir o outro, de comer o outro para ser o outro. Tá claro, Fabio? Estou trazendo esse exemplo que me veio à mente agora, essa imagem de John Lennon. Sim. Porque, José Aldo, na infância, como é que a gente pode trabalhar essas questões sobre a inveja? Por exemplo, como eu trabalho com criança, como professora de creche, a gente observa várias situações que acontecem com as crianças. Por exemplo, a questão da brincadeira em si. Às vezes uma criança quer um brinquedo do outro. E nisso a gente vai trabalhar várias questões com a criança. Dentro de tudo isso, a gente trabalha também a questão da identidade. Né? A questão da identidade, que é algo que é trabalhado dentro de toda a educação infantil, que a criança vai perpassar. Inclusive a questão das regras de convivência social. Será se a inveja tem princípio ali com a questão da identidade, dessas questões de regras que
poderiam ter sido trabalhado a mais na infância? A inveja teria nesse contexto essa pulsão, esse canibalismo, como foi falado anteriormente, de querer destruir o outro, comer o outro, para ser o outro. Então, Freud vai dizer que a sociedade criou meios de minimizar os instintos associados. Aí me vem o pensamento do grande filósofo chamado Thomas Hobbes, ele vai chamar homini lupus, o homem é lobo do homem, e que o homem, para viver em sociedade, porque ele queria devorar, destruir o outro, ele abdicou desse direito e deu o direito ao terceiro, que ele chamou de um grande monstro chamado Leviatã. Então, a partir daí, a sociedade começou a viver-se em grupo, porque eu abdiquei o meu direito de governar, a Patrícia abdicou o direito de governar, você abdicou o seu direito de governar, porque se no estado de natureza nós somos brutais, nós somos canibais. E aí nós transferimos a um monstro, que é o Estado, é a lei, as normas, para que nós possamos viver em sociedade. Porque a sociedade, como dizia o sociólogo Emily Durkheim, ela é anterior ao indivíduo. Porque quando nós nascemos, ela já existia. E foi criado regras e padrões para que o homem pudesse viver em sociedade. Isso ele vai chamar de fator social. Fator social para Durkheim seria tudo aquilo que o outro faz, né? Esse fator coercitivo que minimiza todo esse nosso lado animal, esse nosso lado agressivo, para que nós possamos viver civilizados. E aí, me vem também outro social, outro sociólogo, do Caio, Max Weber, também me veio à mente, que ele dizia, do Caio falava em fator social, Weber falava em ação social. O que é a ação social? É tudo aquilo que o outro faz orientado pelo outro. E nós falamos agora sobre essa identificação. Porque o eu, ele tem a função de desconhecimento. O eu, ele é o outro. Ele é alienante. Ele está numa relação com o outro, com essa relação imaginária, que ele recebe as projeções do outro e introjeta tudo isso. A partir do eu, a partir de projeções e introjeções, ele passa a se constituir. Porque eu vejo outro, algo no outro que se torna eu. É o desejo de quê? De reconhecimento pelo outro. Como diz Hegel, o desejo do homem é o desejo do outro. E aí a inveja está bem aí. Desejar o que o outro tem. E muitas vezes não é só desejar o que o outro tem, mas até destruir esse outro para que eu possa viver bem, criar calúnia, criar várias coisas que vêm de fato destruir esse outro socialmente, inventando mentiras, orquestrando mentiras, né, para que a reputação desse outro venha a cair, e às vezes se sentindo até, podemos dizer, alguém, um coitadinho da história, levando os outros a terem raiva de você. E que você passa a ser o vilão da história e não essa pessoa. Então, é algo muito, podemos dizer assim, psicopático, né? De não suportar o outro, de não querer ver o que o outro cresça intelectualmente, fisicamente, financeiramente, e aí ele fica frustrado diante do que o outro possui fisicamente, intelectualmente, financeiramente, e aí ele quer, já que eu não posso destruí-lo diretamente, eu vou criar um mecanismo que venha devorar, destruir esse outro, comer esse outro, como diz o canibalismo. Porque quando o canibal come o outro é porque ele acredita que aquele outro é superior, aquele outro tem um poder, e ele comendo esse outro, ele vai ter todo esse poder que o outro tem. Então essa é uma das características canibalescas da inveja. Como eu falei anteriormente, que me veio à mente a questão de John Lennon, do seu fã, que não suportava vê-lo, que não suportava mais viver sabendo que ele existia. E aí, nesse delírio, essa inveja delirante, levou a consumir a vida de John Lennon. E José Aldo, nessa mesma perspectiva de exemplo que você colocou de John Lennon, a gente pode levar em consideração também que existem amizades
que no fundo depois a gente vai observar que estão mais interessada é no cônjuge, daquela amizade que a pessoa tem. Enfim, no namorado da amiga, no esposo da Sim, amiga, sim, sim. E acontece né? isso nas nossas relações, Fabiola. Muitas vezes, por exemplo, você tem um grupo de amigos. Isso acontece muito. Você tem um grupo, você tem uma amiga que todo dia você conversa na escola, por exemplo. Aí, de repente, surge uma pessoa no meio de você que está lhe roubando essa amizade. E aí você passa a ter ciúme porque você não quer compartilhar essa pessoa com o outro, porque você acha que esse é seu. Essa sua amiga é só sua. Entende? Acontece muito isso em relações. Homens, mulheres, quando chega um terceiro que ameaça essa relação, o outro fica com ciúme, com inveja, porque o ciúme nada mais é do que o medo de perder. O que é o ciúme? O ciúme é o medo de perder o que eu possuo. Eu tenho muita, por exemplo, eu tenho uma grande amizade com a dona Patrícia, nessa perspectiva, vamos imaginar. E nesse momento, você entra nessa nossa relação. E aí eu sinto que eu estou perdendo ela com você. E aí eu vou começar a fazer alguma trama, porque o que é o ciúme? É o medo de perder. Né? E a inveja, o que é a inveja? É querer o que o outro possui. O ciúme é o medo de perder o que possui, a inveja é querer o que o outro possui. Então acontece isso em todas as relações, principalmente na adolescência. A gente vai chamar de uma fase homossexual, que é essa fase que a gente se relaciona mais com os amigos do que com nossos próprios parentes, com nossos próprios pais. Só um instante, estou ligando. Tudo bem? Sim, Espera um sim. pouco. Um instante. Alguma pergunta, Fabio? Só dar uma boa noite para quem chegou por aqui após a gente iniciar. Neto e Patrícia, boa noite. E o que fazer? O que a gente poderia fazer? Já que é um sentimento, é uma emoção que todas as pessoas, bem provável, devem possuir, né, José Alto? Fazer para trabalhar essas questões, para minimizar Primeiramente, a inveja? esse é um sentimento primário, né? Falando na linguagem de Melanie Klein, é um sentimento primário que precisa ser trabalhado. Agora, o problema é quando esse sentimento ele é um sentimento patológico, exacerbado, de Sim. querer matar, destruir o outro, para possuir o bem do outro, porque a inveja é querer o que o outro, querer o que o outro possui. E aí, dentro desse contexto, a inveja é uma inveja doentia, patológica. Aí é importante a gente procurar, e que isso também está me deixando, me distanciando das outras pessoas, do ciúme, até o ciúme exacerbado é um problema doentio, um ciúme delirante, com uma inveja delirante, e nós vimos essa inveja delirante que levou o fã de John Lennon a matá-lo. Né? Assim como o ciúme também delirante, né? Que quer destruir o outro, quer matar o outro. Entendeu? Então é importante a gente trabalhar essas questões. Eu acredito que é importante você estar com uma adequação, procurar algum acompanhamento psicológico, psicanalítico, para trabalhar esse sentimento, para aprender a lidar melhor com ele. É importante aprender a lidar com nossos sentimentos, com as nossas pulsões de morte, de agressividade. Que às vezes o ciúme também pode levar a pessoa à agressividade. E aí a inveja também pode levar. Tivemos vários casos, né, noticiados de pessoas que passavam muito naquela linha direta, onde a pessoa estava com inveja do outro e chegou a matar o outro pela inveja. Né? Teve um caso, o Piauí, que eu venho à minha mente agora. O rapaz foi chamado para ser jogador de futebol em outra cidade, e aí os companheiros, outras pessoas ficaram com inveja, e posteriormente pegaram, mataram esse rapaz.
Segundo o comentário, até comeram o fígado dele, quando o pessoal passou procurando, eles estavam lá, como um canibal mesmo, não bastou matá-lo, mas tinha que comê-lo, né? Uma questão do canibal, devorar, né? Então, o invejoso, ele quer comer o outro, para ter o poder desse outro. E aí, tá bem típico isso, eles mataram o rapaz, e ainda, segundo a história, ele está comendo o fígado do rapaz, dizendo que estava comendo outra coisa. É a prova mais viva, né, desse canibalismo, dessa característica invejosa de querer, que tem, dessa pessoa que tem fome do outro porque quer ser o outro. É muito interessante entender, né, analisar essas questões. Certo? Porque, como foi falado, etimologicamente a palavra, né? Inveja vem de invidere, que significa o quê? Não ver. A pessoa não olha para si mesma. A pessoa não está voltada para si mesma. Ela está pedrificada, obcecada pelo outro. Porque esse outro, talvez, é que faça ela viver. A existência dela está atrelada diante do desejo do outro, como dizia Hegel, pela boca de Lacan, o desejo do homem é o desejo do outro, de querer o que o outro tem. Mas muitas vezes não basta só querer o que o outro tem. Eu quero a vida do outro. E aí surge essa inveja canibalesca, de não querer ver o outro bem, de querer destruir o outro, porque não basta eu saber que ele está bem. Eu tenho que ver ele também destruído socialmente, financeiramente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente e assim sucessivamente. Então é muito importante nós analisarmos quem de fato caminha ao nosso lado. Como às vezes o nosso inimigo dorme ao nosso lado, né? Como são muitas pessoas que falam isso. Né? Tudo bem, Fabio? Alguma pergunta? José Aldo, ainda continuo na dúvida, na questão da criança, por exemplo. A criança, nessa questão de disputar um objeto, talvez ali já seria o princípio de se trabalhar a questão da inveja. Porque, no fundo, ela quer o que o outro tem. Sim. Ela pode ter alguma coisa, mas o que o outro tem é mais interessante. Às vezes, por exemplo, crianças, às vezes um pedacinho de coisa que eles encontram no chão é mais interessante do que aquilo que o outro tem, é mais interessante do que um brinquedo que é bem melhor considerado, Porque eu se a gente for levar uma desejo, perspectiva. porque na verdade, Fabio, o que move o ser humano, o que move o ser humano é o desejo. O desejo, eu desejo aquilo que eu não tenho, por isso que o amor está muito relacionado com o desejo, porque eu desejo aquilo que não tenho, e quando tenho, eu não desejo mais. E eu estava me lembrando agora de uma entrevista de uma ex-noiva do jogador Kaká, que ela fala que ele era muito perfeito para ela. E que ela não se sentia feliz porque algo estava faltando. Então, o desejo, ele está alicerçado em cima de uma falta. E aí eu me lembrei agora de Schopenhauer, um grande filósofo, que dizia que a cada desejo realizado, 10 permanecem satisfeitos. Então, podemos pensar que o que move o ser humano é o desejo, como diz Lacan, Hegel, o desejo do homem é o desejo do outro, o desejo de quê? De ser amado, de ser reconhecido pelo outro. E aí está nessa relação a três, porque a inveja tem que ter o terceiro. Nós lembramos do mito, falei do mito do mito de Caim e Abel, vemos que tinha um terceiro, Deus, que incitou esse desejo, essa raiva no outro, por amar o outro. E muitos pais também, às vezes, fazem isso, despertando a inveja, porque a inveja tem muito a ver com a raiva, com o ódio, né? Com esse sentimento ligado de raiva, de ódio,
de querer destruir o outro também. De matar o outro para estar no lugar do outro. Como nós falamos do canibalismo. Comer o outro. Né? O indivíduo tem fome do outro, porque o indivíduo quer ser o outro. Né? E aí, lacaniamente, já falamos sobre isso. Eu não vou me repetir. Então, é muito importante nós entendermos essa relação. Porque o invejoso, ele quer destruir, porque também é uma pulsão de morte muito grande. De devorar, exterminar o outro. Como eu falei anteriormente de John Lennon, que o seu fã não suportava vê-lo, não suportava saber que ele existia, porque a presença do outro o incomodava. E aí veio essa inveja delirante, paranoica, que eu tenho que matar o outro para que eu possa viver, para que eu possa me constituir, para que eu possa me restituir como sujeito. Entende? Tudo bem? Sim, sim. Boa noite aqui para quem chegou agora, Domingos, a Júlia e Riglio. Júlia esteve conosco semana passada, seja bem-vinda, Júlia. E pode ficar à vontade, José Aldo, a gente está chegando às 20 horas e quase 50 minutos, e mais um pouquinho a gente vai entrar nas considerações finais. Muito bom. Então também temos a questão das redes sociais, né? Essa inveja, que é também as redes sociais também, seria um gatilho, não é? Um gatilho para a inveja. Por quê, Fabíola? Porque você vê as postagens dos outros, você vê fotos do outro, vê fotos de viagem, momentos de lazer, ou em família, ou sozinho, conquistas profissionais, em outras áreas. Isso vai estimular o desejo do outro. O desejo, e esse desejo pode levar à comparação entre nós e eu, e ele. Né? Ou seja, quem segue na rede social, e muitas vezes a pessoa ali é muito interessante, psicologicamente falando. Me lembrei de uma frase de Augusto Cury, eu vou colocar aqui, que muitas vezes as pessoas que estão curtindo, as pessoas elas não batem palma com o seu sucesso, com a sua vitória, com a sua conquista. E às vezes tu posta alguma coisa e as pessoas não comentam nada. Mas na hora, a partir do momento que você tropeça na vida, cai, ou passa por algum desapontamento que venha cair em redes sociais, o que acontece? Os invejosos surgem, metralhando, defamando o outro. Porque no fundo o desejo invejoso é ver o outro mal, ver o outro se dando mal na vida. E às vezes esse gatilho nas redes sociais, você se mostra, tá bem, fazendo curso, se formando, viajando, conquistando seus objetivos, o invejoso está de longe, né? Camuflado, podemos até dizer camuflado, torcendo para que você tropece na vida e que esse tropeço seja um grande tropeço para que amanhã ele se motive socialmente. Né? Porque o ódio vai ser dirigido para aquele que tem algo, não para o seu eu. E aí essa inveja, né, ela é uma inveja destruidora, de destruir o outro. É muito interessante isso. E aí tem que tomar cuidado, porque as pessoas muitas vezes não querem ver você bem. Elas estão batendo nas suas costas, mas elas estão querendo que você seja atropelado, destruído. É por isso que tem algumas pessoas que dizem que é bom você fazer tudo em segredo, escondidinho, para você não mostrar o seu sucesso, porque milhares de olhos medusantes, né, vão querer pedrificar você. Olhos medusantes, anota essa frase, olhos medusantes vão querer pedrificar você. Por isso que muitas vezes é importante você colocar logo quando você está no topo. Porque quando você colocar o começo, estou passando por isso, parece que, segundo
as tradições mitológicas, existe um olho grande, um mal olhado. Então é importante isso, porque o invejoso, ele vive em função do outro. E aí a pergunta que não quer calar: existe inveja branca? Existe inveja boa? Eu tenho inveja, mas a minha inveja não é inveja maldosa. Existe inveja do bem, Fabiola? Tá por aí? José Aldo, tô por aqui. Inveja branca? Inveja é inveja. Muito bom. Porque você, muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas falando que existe uma inveja boa, uma inveja branca. E nesse caso, as José pessoas Aldo, se referem. seria a admiração pelo outro que a gente Isso, poderia ter. as pessoas se referem ao desejo de querer algo que o outro tem, mas sim tem, no caso, desejar o mal para o outro para possuir o que o outro tem. Né? Porque a inveja, o ciúme, é o medo de perder o que eu possuo. A inveja é querer possuir o que o outro tem. Então, como já dizemos, isso não seria, no caso, uma inveja, propriamente dito, mas seria uma espécie de cobiça. Por quê? Porque a inveja ela é caracterizada pela alegria. Olha, é muito interessante isso. A inveja é caracterizada pela alegria, olha, alegria ou o prazer de ver a desgraça do outro. E e não podemos dizer que nunca é um sentimento bom, que isso não é um sentimento bom. Então, essa ideia de dizer que existe inveja branca, inveja do bem, isso aí é mito. É mito. Inveja boa, inveja boa, inveja má, na verdade, é fruto da necessidade de se antecipar e se defender de possível julgamentos ou críticas, podemos dizer assim, moralistas ou moralizantes. A inveja, por exemplo, a inveja que eu sinto é boa, eu não posso, ser julgado e condenado nem por mim mesmo e nem pelo outro. Mas não existe isso. Porque a inveja não é uma cobiça. A cobiça seria o desejo de querer algo que o outro tem. Mas a inveja, nesse sentido, ela é caracterizada pela alegria. A pessoa tem uma alegria, a pessoa tem um prazer na destruição do outro. Então, prazer de ver o outro se dando mal. Então, é interessante. Então, essa ideia de inveja branca, inveja boa, é mito. Então, é isso, Fabio. Eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar. Se tiver alguma pergunta. Ficou bem esclarecida essa temática hoje, José Aldo. Foi bem claro. Ficou bem Agora, é importante, Fabiola, a gente perceber os sinais, né? Das pessoas que têm inveja da gente, às vezes a gente não sabe. Às vezes anda ao nosso lado, às vezes bate no ombro da gente, aperta na mão da gente, às vezes se alegra até em momentos com a gente, mas a gente vai de fato reconhecer tais pessoas quando você cai, quando você tropeça. Né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quando você está bem, quando você está no ápice, os teus amigos te conhecem. Olha aí, anota essa frase. Quando você está bem, os teus amigos te conhecem. Mas, quando você está mal, você sabe quem são os seus amigos. Entende? Isso é muito interessante. E a gente entender isso. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, está ali querendo tudo que é nosso. Querendo nos destruir através de aplausos, né? Através de aplausos,
de apertos de mão, é uma forma de destruir o outro. E é isso, a gente pode já começar a se despedir, José Alves, se já tiver encerrado as considerações, pode ficar à vontade. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram presentes aqui na live, aqueles que passaram. Mais uma vez, nós estamos aqui no programa Além do Divã, trazendo esse tema, um tema atual, podemos dizer que é um tema atual, porque acredito eu que todos nós já passamos por um momento ou por questões onde o outro tem inveja, e é importante a gente saber também lidar com isso, saber trabalhar essas questões, né? Não ficar também apavorado, mas saber trabalhar essas questões, que o invejoso, e muitas vezes, às vezes, é até bom você chegar, o invejoso pensa que você está derrotado, e você chega, como é que tu tá? E aí, rapaz, como é que você tá? Como é que tá as coisas? Rapaz, eu tô bem demais, minha vida tá, ó, tá pra cima. E aí vai o quê? Como diz aquela música de Cazuza, quem pensa que eu estou derrotado, pois saiba que eu ainda estou jogando os dados. E ele vai ficar mais com inveja ainda. Porque o invejoso, quando ele pergunta como você está, no fundo ele quer uma resposta assim, não, minha vida está ruim, nada está dando certo, meu trabalho, minha família, ou sucessivamente. Mas quando você dá uma resposta ao contrário, ele se enche igual aquele tapo pururu que você joga sal. Porque a tua inveja incomoda, né? Eu me lembrei da Centopeia, que sabia dançar muito, e de repente um animal, como a lebre, ficou com muita raiva, inveja dele, e essa centopeia dançava muito, muito, muito lindo e cativava todos os animais da floresta. E um dia esse outro animal, não estou bem lembrado do nome, chegou e disse, qual é a perna que tu começa primeiro? E aí, quando colocou a centopeia para ela pensar, ela se perdeu. E a partir disso, ela nunca mais dançou na vida dela. Uma invejosa, viu? Então, Não vamos cuidado. botar a lenha na fogueira. Quero agradecer a presença de todos vocês. Fica aí a dica. E você aprenda a lidar com esses sentimentos, não só seu, mas do outro direcionado a você. Porque muitas vezes o cara está com inveja de você e a pessoa fica com raiva, vai querer brigar. Não, ele morre sozinho com a própria inveja. Então, gente, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês. E assistam quem chegou um pouco atrasado. Vai ficar gravado. Comente qual o tema que você gostaria que nós trabalhássemos na próxima quarta-feira. E quanto mais eu tenho só agradecer, Fabíola, a sua presença e a presença de todos que estiveram presentes aqui no nosso canal, né? Nessa próxima quarta-feira, no programa Além do Divã. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado. Fabiola, é com você. Alguma consideração? Alguma. Boa Falar noite, sobre curso, alguma coisa de quarta. Sábado, agora nós temos curso, né? Sábado agora a gente tem curso. Então, pessoal, se você tem curiosidade para saber de outras temáticas sobre psicanálise, no nosso canal aqui no Instagram tem várias outras lives, estão todas salvas. Pode ficar à vontade para assisti-las. E também no nosso perfil tem um link lá na nossa bio, o link do nosso canal no YouTube. Fique à vontade para passar lá também, curtir, também comentar. E siga nosso canal também no YouTube. Fique à vontade para assistir os vídeos que tem por lá. Comente, deixe seu comentário, enfim, se gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão. Se você quer ver a gente falando de um tema que você quer saber, tem curiosidade, deixe seu comentário que a gente vai analisar com carinho, pensar de trazê-lo como uma proposta de podcast aqui no Além do Divã. E compartilhe também o nosso material, o nosso conteúdo, que é para vocês, é acessível para vocês, conhecerem mais sobre a psicanálise. Estamos com um curso em andamento.
E em breve, quando a gente encerrar, vai abrir outro. Caso você queira participar, conhecer mais a psicanálise, estaremos de braço aberto esperando por você. E quarta-feira a gente estará aqui de volta, nos aguarde. Iremos divulgar o nosso tema, que iremos trabalhar aqui. E boa noite para você que chegou agora. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos que já chegaram e já saíram. E que ainda vai passar por aqui após a nossa live encerrar. Boa noite, José Aldo, e até quarta-feira. Até quarta-feira. Boa noite.